sejam bem-vindos. Mais um bate-papo aqui dos Guardiões. Eu fiz algumas anotações para que a gente possa trabalhar e você saiba como usar a neurociência, ou seja, a ciência a seu favor e fazer o seu ex ou sua ex se arrepender de ter largado e abandonado você. Quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano Castro e eu ajudo você a atrair o seu ex ou a sua ex de volta sem que você precise correr atrás, sem que você precise se humilhar, como a gente diz. Vamos manter a nossa dignidade de forma estruturada e estratégica. E aí você vai mudar completamente o jogo e com isso salvar a sua família. Vamos tocar o terror? Agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês conseguem, dentro do que já foi dito, na opinião de vocês, o que tem poder, o que tem força para fazer a pessoa do outro lado se arrepender de ter abandonado você e querer voltar? Valendo! Coloca no chat. O que, na sua opinião, faz o ex ou a ex-cônjuge se arrepender e querer voltar atrás, ou seja, querer voltar com você e desistir da ideia de abandonar o casamento? O medo, o evoluir, nossa mudança interior, o medo, amor próprio, um milagre, evolução, evoluir, não faço ideia, arrependimento, não, nada. Se você não acredita que nada possa fazer ele se arrepender, então vamos fazer o quê? Ver o nosso progresso, comprometimento, mudança. Galera, no geral, é isso mesmo. Não tem pegadinha aqui, não. O que faz o ex ou a ex se arrepender é quando você cria novas percepções, novas trilhas neurais a respeito do que você vem se tornando. Esse é o ponto crucial. Então, quando eu falo de evolução, etc e tal, galera, pensa comigo. Isso não estou falando por causa de ser papo motivacional, estou falando de ser realmente uma versão completamente diferente de desfrute da vida. E as pessoas estão aí vivendo na média e estão querendo reconstruir o casamento, sendo que não conseguem mudar. Então, lembre-se, nós temos que ter novas percepções. A espinha dorsal do método, eu vou falar isso na jornada, mas a espinha dorsal do método é a mudança de percepção dele ou dela com você, para com você. Então, essa espinha dorsal e a mudança de percepção não está em você falar, convencer, ir atrás, correr e assim por diante. Fora outros erros graves que as pessoas cometem, eu vou falar com profundidade cada um desses na nossa jornada de segunda-feira. Não, o que faz é a conexão. Quando eu falo, galera, nós temos que ter uma mudança radical. Escreva aí, mudança radical é igual a uma ruptura emocional. É uma ruptura. É onde você verdadeiramente começa a ter resultados e desfrutos como nunca antes. Simples assim. É simples, mas não é fácil. Mas é exatamente isso. A mudança radical é uma ruptura emocional. E quando você fizer essa ruptura de evolução, você vai fazer uma ruptura nele ou nela também. Que nem algumas pessoas colocaram aqui, ó. O que faz a pessoa se arrepender? Um milagre. Deus. Eu acredito nisso? Totalmente. Acredito que Deus pode contribuir? Totalmente. Mas entenda só uma coisa. Ele vai fazer aquilo que você não alcança. Mas aquilo que você alcança é sua responsabilidade. Ele vai preparar o seu milagre. Você tem que estar preparada para receber o milagre. Então não adianta apenas a gente terceirizar. Então a minha mudança ela vai ter que acontecer naturalmente, porque senão mesmo que o milagre aconteça, você desperdiça o milagre e joga ele para o abismo abaixo. Então o grande choque é esse. E aí vem um ponto interessante. Lembra que eu falei já nas nossas lives aqui de aquecimento da jornada? Eu falei assim, ó, cuidado, porque nós vamos ter a tendência de cair nas armadilhas do ex ou da ex no mundo emocional. Então, quando ele fica, por exemplo, no quente e frio, quando ele vira para você ou ela vira para você e fala, tô com saudade, sonhei com você, nossa, não sei o que eu faço, estou em dúvida. Todos esses comportamentos não são posicionamentos assertivos, são, na verdade, dúvidas, são muitas vezes iscas. E quando eles falam essas coisas, eles estão entregando nada mais, nada menos do que uma migalhinha para você.
Eles estão entregando migalhas para vocês. Essas migalhas é para poder suprir um vazio emocional e esperar você entregar algo para eles falarem, ok, tranquilo, está na mão, está sob controle. Mas isso não é o pior. Sabe qual é a pior migalha que existe de você receber? Qual é a pior migalha? Alguém tem ideia? Recaídas? Não. Recaídas? Não. Não é a recaída. A esperança? Não. A ilusão? Não. A ilusão, eu poderia dizer que está, vamos dizer assim, quase que lá, mas não é isso. Veja só, a pior recaída, não. A pior migalha que você pode receber não vem do ex. A pior migalha que você pode receber é aquela que você dá para você. Quando eu falo o seguinte, ó, tem gente que quer o ex de volta, só que a pessoa tem medo, ela não evolui, ela não sabe agir e ela fica o quê? Vivendo de esperança. Por quê? O medo dela agir, como ela não está preparada, não sabe quem ela é, como ela tem medo de agir, ela não toma nenhuma atitude, nem na evolução, que é o mais importante, muito menos na ação. Quando você não tem esse processo, você fica se alimentando de migalhas. Aí você usa o comportamento da outra pessoa para alimentar a própria migalha. Qualquer coisa que a pessoa faça do outro lado, que às vezes não tem nada a ver com você, você vai lá e fala assim, ai, agora acho que vai dar certo. Ai, não sei o quê. E e blá, blá, blá. E você vai se apegando com coisas que são micro e não geram um resultado verdadeiro. Quando você se alimenta das suas próprias migalhas, por exemplo, como a gente falou da ilusão, a ilusão tem quase ali. Então, entender, Luciano, então eu não posso me iludir. A questão não é essa. O problema é quando a pessoa vive de esperança e ela não sai desse limbo. Ela vive num mundo de fantasias. Então, ela fica vivendo de imaginação. Então, para ela, fala assim, nossa, porque quando, porque aquilo, porque vai ser bom, etc e tal. Então, ela vive aquilo, ela quer aquilo, e ela apenas se sacia com um ensaio mental. Mas ela não consegue ter atividades suficientes para mudar. Por isso que eu estou falando, Luciano, o que tem a ver com a neurociência? A mudança de percepção, a mudança de ação, de novas trilhas neurais em você é o que vai mudar os comportamentos e a entrega verdadeira do outro lado. Então, lembre-se, não adianta você ficar se alimentando de coisas que não resolvem, Olha lá, até anotei um ponto aqui que eu acho bem interessante passar para vocês, né? O que acontece? A pessoa que vive da própria migalha, a migalha, vamos lá, vamos pensar pelo lado literal, para fazer uma analogia juntos aqui. Vamos imaginar que você, daqui para frente, você nunca mais fosse sentar na mesa para comer uma boa refeição. Nunca mais. Ok? Daqui para frente, todos os dias, a única coisa que você vai comer na sua vida serão migalhas, restos, coisas que sobram se sobrar. Então você vai lá, pega a migalhinha do pão, vai lá, pega aquele restinho que sobrou. Eu te pergunto, você vai ter energia? Você vai ter proteína para crescer os músculos? Você vai ter força? Você vai ter estrutura? Você vai ter disposição? Claro que não. Ou seja, você vai ser uma pessoa aonde você vai ter disfunções, inclusive físicas. Quando você alimenta o seu emocional de migalhas, você para um processo evolutivo para uma nova versão. Então, eu quero que você entenda aí. O relacionamento, ele é nada mais, nada menos do que uma semente que você joga sobre algum tipo de terreno. Só que lembre-se, o relacionamento não cresce em cima de um terreno, ou seja, um ambiente tóxico, um ambiente contaminado. Enquanto você não tiver um ecossistema próspero, a semente não brota do seu relacionamento. Então, o que nós temos que resolver? Nós precisamos ser focados e comprometidos, em primeiro lugar, para você criar um ambiente próspero, independente da relação nesse primeiro momento. Por quê? Porque o relacionamento, ele é uma consequência, ele é um broto
Ou seja, ele é algo que nasce de um ambiente próspero. E esse primeiro ambiente tem que partir de alguém, que é você. E tudo isso tem a ver o quê? Com as novas trilhas e novas percepções pessoais. Quando eu falo da minha identidade, as minhas crenças, é através daquilo que eu instalei dentro de mim. Aí, por exemplo, alguém solta aqui nos comentários, né? Solta nos comentários, aconteceu tal coisa comigo, aconteceu tal coisa comigo. Aí outra pessoa fala assim, nossa, é muito difícil esse caso, né? É muito difícil, eu não sei se eu consigo perdoar e tal. E a live aqui, ó, comendo solta. E aí as pessoas estão o quê? Se posicionando e buscando a resposta onde ela não está. Isso já é o monstrinho da autossabotagem. Ela distrai a sua mente para buscar a resposta onde não tem resposta. Então, esse é um ponto que nós temos que ter atenção, porque os nossos sabotadores são extremamente silenciosos. Escreve aí, o sabotador é silencioso. Olha lá, Lu, é a segunda jornada, mas ainda não consegui perdoar. É Letícia, né? Letícia, o perdão não é se eu não conseguir, é que você não entrou no processo da decisão. Então é o seguinte, Luciano, eu não consegui ainda não sinto o perdão, mas eu já decidi que eu vou perdoar. E isso é um treino. Não é uma coisa que você desenvolve sozinho. Você precisa treinar isso. Apenas do nada. Do nada, entendi. Você entende racionalmente. Isso, de novo, é neurológico. Enquanto você não criar novas trilhas neurais na parte emocional e comportamental dele ou dela, não existe a volta. Porque ele está o quê? Olha o nome. Ele neuroassociou você a dor e sofrimento. Olha que louco isso. Todo mergulho, por isso que o pessoal, eu falo muito do método despertar. O método despertar, ele é um mergulho muito profundo. Muito profundo. É uma coisa que não existe, vai acabar. É uma coisa que você instala um estilo de vida e, consequentemente, a outra pessoa vem junto. Só que existe um tempo para isso. Ô, Paula, deixa eu falar uma coisa para você. Você colocou uma coisa aqui que eu gravei um vídeo esses dias sobre isso, né? Alguém virou e falou assim, ó, e você concordou, né? Falou assim, ó, verdade, o tempo cura tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam com essa frase? O tempo cura tudo? Escreve para mim, concordo ou não concordo? Vamos lá. O tempo cura tudo. Você concorda ou não concorda? Ou discorda? Coloca para mim no chat, só para conhecer. Não tem certo, não tem errado. Eu quero saber a sua percepção hoje. Sim, concordo, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, não, isso é mito, não, sim, concordo, sim. Está dividido aqui. Tem mais não do que sim, mas tem muitos que sim. O tempo alivia, mas não cura. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uns 2 dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou o seguinte, olha, eu tive uma relação muito ruim, eu fiquei 12 anos sozinha. E quando eu comecei a me relacionar, exatamente o que me contribuiu para perder a primeira relação e tudo aquilo que era tóxico no negócio, eu voltei a ter. Então, entenda uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo não cura. O tempo alivia, sim, ele alivia, mas ele não cura. Aí alguém falou assim, ó, cura se aplicar as ferramentas certas. Mas aí não é o tempo que curou, foram as ferramentas. O que cura são as estratégias, são os trabalhos, são as ferramentas, são os exercícios. Pessoas que estão vivendo luto há 10, 15 anos. O tempo, vou falar com toda a propriedade, o tempo não cura. O que cura são as tarefas que você coloca na sua mente para ressignificar os eventos que trouxe para você. Então, quando alguém fala para mim assim, o tempo cura, percebe? O tempo não, as ferramentas certas cura. Não é o tempo, são as ferramentas. E é isso que vocês têm que entender, para vocês ressignificarem, mudarem a percepção da outra pessoa sobre vocês, vocês vão ter que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. São técnicas e estratégias e ferramentas definidamente desenvolvidas para ajudar você a virar esse jogo. Então não é o tempo que traz o ex de volta. Por isso que pessoas ficam 5, 6 anos separadas.
Não é porque vai ter que levar 5 anos para voltar. É porque a pessoa fica 5, 6 anos esperando o tempo curar. É muito importante que nós entendamos isso. E aí a pessoa se perde na linha do tempo. O neurológico tem a ver com a gente fala assim, da neurociência. Por que a neurociência? Porque tudo se converge para uma repetição de padrão dentro de nós. É como se nós estivéssemos gravando algo o tempo todo, principalmente da nossa infância, né? De todas as nossas experiências, traumas, elogios, felicidades, alegrias e coisas boas e coisas ruins, e você vai treinando o seu subconsciente, principalmente lá no mundo da infância. E aquilo é como se fosse aquele gravador antigo, né? Você aperta o REC lá, e ele grava. Quando a gente vem depois, ele vai dando play, você só vai colhendo mais do que mais. Só vai colhendo mais daquilo que você aprendeu no passado. Então, a neurociência, o que que é? É você criar novas trilhas neurais, abrir novos caminhos com novas atitudes e comportamentos, aonde o seu subconsciente vai substituir aquela fita que estava gravada, aquele programa emocional e comportamental que estava instalado dentro de você, ele é substituído por algo, você dá um upgrade. Sabe que nem o Windows? Sabe que nem o teu celular? Sabe que nem o iOS do iPhone, que de tempo em tempo, olha, vai ter que ser atualizado. O problema é que nós não aprendemos como atualizar o software que está dentro de você. E é em cima do processo que explica a neurociência que mostra que nós podemos ser diferentes. Quem que explica isso? Existe um termo que eu falo muito que se chama o quê? Neuroplasticidade. Plasticidade neural. O que significa isso? É um termo da neurociência que explica que tudo que nós aprendemos podemos reaprender e mudar o processo. Aquela famosa história, pau que nasce torto nunca se endireita, isso é um mito. Isso é uma não sabedoria popular. Tem um detalhe muito importante, galera. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Quando vocês começarem a mudar, vai acontecer um negócio, vai existir um efeito colateral desse processo que eu ensino na jornada, da sua evolução profunda, essa substituição de software dentro de você. Aquela história que eu falo de você literalmente substituir a água podre que está dentro da gente, que nós estamos colocando. O que vai acontecer? Vai ter um efeito colateral brutal para você. Esse efeito colateral é que... Galera, presta atenção no que eu vou falar, porque isso é muito bizarro. Isso é sistemático. Vamos fazer uma trilha aqui, ó. Vem comigo. Por que o ex saiu? Fala para mim no chat, vem comigo. Por que você acha que o ex desistiu da relação com você? Por que você acha? Vamos tentar ir no resultado final. Não precisa me falar qual foi o comportamento. Ah, porque eu era ciumenta. Ah, porque isso. Não, não quero isso. Eu quero dizer o seguinte, ó. Tudo bem, isso é um comportamento. Agora minha pergunta é, por que ele foi embora? Por que ela desistiu? O que aconteceu? A André falou, porque não estava feliz. Entende? A Karina falou assim, ó, porque sou chata, né, Karina? Não, eu não estou preocupado com o que você é ou deixa de ser. Não, esquece isso. Esquece isso. O que eu estou querendo trabalhar é o seguinte, vamos supor que isso é uma verdade, porque você não é chata. Então, você não me conhece. Não preciso conhecer. Não preciso conhecer. Você se intitula e acredita ser chata. E como você acredita ser chata, você passa a ter comportamentos, porque isso é neurológico, você começa a ter comportamentos para validar o que você acredita sobre você. Então você não é chata, você pode estar chata. E aí, a nossa chatice faz da outra pessoa ficar o quê do nosso lado? Infeliz, chateada, aborrecida, e assim por diante. Então por que ele ou ela foi embora? Porque eles entenderam que não existia possibilidades de estar bem, feliz, alegre, leve ao seu lado. Então ele vai embora, porque ele entende que indo embora, ele vai encontrar a felicidade, ela vai encontrar a possibilidade de viver novamente. Inclusive aquele alívio momentâneo, assim quando ele sai, eles inclusive passam a acreditar, que foi a melhor decisão que eles tiveram na vida deles. Está fazendo sentido, pessoal, que eu estou falando, sim ou não? Aí vai acontecer o efeito colateral brutal que eu ia falar para vocês. Por quê? Porque, olha só, por que eles saíram? Vamos resumir em 2 palavras. Eles saíram porque eles queriam ser felizes. De alguma forma, e não conseguiam encontrar isso no seu lado. Só que aí acontece um problema. Porque nesse meio do caminho, você encontrou o canal aqui. Você decidiu virar um guardião, uma guardiã.
Você começa a se comprometer verdadeiramente. Mesmo com dúvida, mesmo com dores e sofrimentos, você resolve evoluir e mudar, dar uma virada de chave completamente. E aí, nesse momento, o que acontece? Depois de um determinado tempo, essa pessoa que está lá, porque eu vou ser feliz, porque aqui não dá, e ela tem toda a razão. Aí ela olha para você, ela fala assim, ó. Como assim? Eu saí porque eu não estava bem. Eu saí porque eu não estava feliz. Eu saí porque eu queria encontrar felicidade lá fora. E hoje eu me vejo num estado miserável, porque vocês acreditam que não. Mas a outra pessoa começa a ter um buraco emocional depois de uma linha de tempo. Quanto tempo? Depende do tamanho do empilhamento negativo que está dentro dela sobre você. Aí essa pessoa vai falar assim, pô, eu saí para ser feliz, eu que não estava aguentando mais. E agora, a Letícia, e agora, quem mais aqui? A Adriana, o Luiz Carlos, de repente, o Luiz Carlos é que está feliz, o Luiz Carlos é que está transbordando, o Luiz Carlos ou a Adriana que está prosperando, está ganhando mais dinheiro, ela está desfrutando da vida de uma forma diferente, ela está autoconfiante, agora ela tem metas, ela sabe o que ela quer, ela está andando até com os ombros mais elevados, e assim, pô, o que está acontecendo? O teu ex fica como? Assim, ó. E a gente vai fazer o quê para ele? Nessa hora, porque você está entendendo o que eu estou falando de mudança radical, que é uma ruptura emocional dentro de você, essa pessoa não vai entender e vai acontecer um outro fenômeno. Sabe qual vai ser? Eles não aceitam a sua mudança. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma cliente e ela falou assim, Luciano, eu tive uma conversa que ele veio falar sobre algumas coisas, e aí a gente estava trocando ideia e tal, e ela falou assim, eu tive a conversa mais madura que eu podia. E eu falei para ele, olha, eu decidi seguir e tal, ela falou algumas coisas lá, e demonstrou isso com muita... Ela não falou da boca para fora, ela falou porque ela estava sentindo e vivendo, ela se transformou verdadeiramente. Sabe o que o ex falou para ela? Vocês querem saber? Não, você não. Ele falou assim, mas como assim? Como que você conseguiu sair tão rápido disso? Como que você pode ter superado? Eles detestam ver que você está evoluindo. E não é algo racional, a pessoa não faz isso por mal. Mas isso cria um choque, uma ruptura dentro dele. Porque lembre-se, foi ele ou ela que saiu para ser feliz. E de repente você decidiu respeitar a decisão e seguir sua vida. Só que a gente está lutando pelo casamento. Mas eu ser uma pessoa melhor muda a percepção, porque a pessoa começa a olhar e fala assim: peraí, essa pessoa que está na minha frente não é mais a pessoa que está lá atrás. Então, eles, de uma forma sistemática, mesmo que você não tenha contato, a sua evolução, num primeiro momento, vai gerar uma irritabilidade, uma insegurança. Nesse momento, muitas vezes, a pessoa pode te bloquear. Acontecem vários fatores, vários, não dá para listar todos aqui, mas ela pode te bloquear, ela pode se aproximar, ela pode ser ríspida ou ríspido com você, ela começa a ter comportamentos distorcidos, ela aparece do nada, ela desaparece totalmente, que ela não consegue nem olhar para você. Então, todos esses comportamentos de ruptura, mas e aí, qual que é o meu? Não se preocupa com o lado de lá. O problema é que você está tão preocupado com o lado de lá que você esquece, às vezes, de dar continuidade no trabalho que você está fazendo aqui. É nessa hora que você toma o tombo. Porque o outro lado, por ficar descontrolado por causa da sua mudança, você se assusta. Então, lembre-se, todo esse processo vai depender, galera, de quem você se torna. Faz assim, ó, o meu sucesso depende de quem eu me torno. Aí eu falo assim, Luciano, mas você está falando sucesso do quê? De tudo na sua vida. A sua conta bancária é exatamente reflexo de quem você vem se tornando até então. Quando você enriquece, é exatamente o reflexo de quem você se tornou então. A mãe e o pai que você vai se tornar vai depender, a mãe e o pai de sucesso vai depender de quem você vai se tornar. O casamento que você vai ter, a relação que você vai depender de quem você se tornar, não é de quem você quer ou o que você quer viver. O que você quer não tem a menor relevância no processo. O desejo só tem uma importância: você construir uma meta para que você persiga e pense: quem eu tenho que me tornar
para conquistar o que eu desejo? Anota essa frase para você, essa pergunta. Quem eu tenho que me tornar para conquistar o que eu desejo? Porque você fazer as mesmas coisas de sempre, continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, tendo os mesmos comportamentos, as mesmas inseguranças, as mesmas entregas. Não, Luciano, mas eu estou melhor. E cuidado, porque o melhor que eu falo é a ruptura emocional, não é um alívio. A ruptura, perguntaram, o que é uma ruptura emocional? A ruptura emocional é quando você quebra as crenças e os programas que você tem instalado dentro de você. É algo um pouco subjetivo. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem com mais profundidade, de uma forma bem didática, bem tranquila. Mas vocês entenderem e falar assim, ó, legal. Os nossos programas mentais e emocionais, eles controlam as nossas vidas. O programa que está instalado dentro de você controla os resultados que você tem hoje. Você está vivendo esse caos, de repente, no mundo sentimental e no mundo conjugal por causa dos programas que estão instalados dentro de você. Ah, Luciano, mas foi ele que traiu. Não estamos avaliando ele ou ela. Nós permitimos, criamos ou facilitamos ou qualquer coisa, atraímos, inclusive, coisas negativas para viver aquilo que está dentro de nós. Então, o que é eu substituir, fazer uma ruptura? Por exemplo, é eu arrancar a venda do que eu não enxergo. É eu mudar o meu impulso natural. Então, por exemplo, como é que eu sei que eu comecei a ter rupturas emocionais? Por exemplo, uma pessoa que é extremamente agressiva, está sempre vivendo em treta, sempre em problemas, assim por diante. Uma pessoa que, inclusive, teve uma das lives aqui que a gente fez de mentoria, ela falou assim, eu sou dessas mesmo, Luciano, eu não levo desaforo para casa. O que é isso? É um programa. Essa afirmação que ela faz é um programa mental, um programa emocional nela. Eu não levo desaforo para casa. Ou seja, para ela poder mudar esse processo, tem que mudar aquilo que ela acredita sobre ela. Então, ela tem uma clareza, nesse momento, uma certeza absoluta que ela é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Ora, eu te pergunto, como é que essa pessoa que diz que não leva desaforo para casa, como é que essa pessoa valida aquilo que ela acredita que ela é? Como que ela faz isso? Só tem uma forma. Ela tem que estar enfiada em confusão, quebrar o pau e chegar em casa e falar assim, eu me meti numa confusão, mas sabe como é que eu sou, né? Eu não levo desaforo para casa. Então, ela inconscientemente, ela cria cenários para validar aquilo que ela acredita sobre ela. Essa ruptura emocional, ela vem do mundo que a gente falou de novas trilhas neurais, de treino, exercício, ferramentas. Essa ruptura é você quebrar uma coisa que hoje você acredita que é sobre você, que é destrutiva, porque você gera resultados ruins, e você rompe esse processo, e aí, de repente, a pessoa se vê numa situação que seria de briga, de confusão, que 3, 4 meses atrás ela teria quebrado o pau, de repente ela se vê numa situação e fala assim, olha, eu entendo o que você está falando, mas eu não concordo não, mas está tudo bem. Vamos resolver junto aqui. E aí ela chega em casa e fala assim, nossa, me surpreendi hoje. Vou repetir. A pessoa fala assim, nossa, eu até me surpreendi hoje. Ué, por quê? Porque hoje uma pessoa veio falar uma graça para mim. Você acredita que eu nem briguei? Você acredita que eu nem tive vontade de brigar com essa pessoa? Na verdade, fiquei até com preguiça. Eu falei assim, olha, é assim, assim, assim e acabou. O que isso significa? Significa que naquele momento você já gerou uma mudança comportamental a nível subconsciente. E o seu subconsciente controlou você para você ter um resultado diferente, porque agora você já estava trabalhando, então você instalou uma nova crença sobre você mesmo. Essa ruptura é que muda os resultados. O que muda os resultados não é você dizer que vai mudar os resultados, é o treino que você faz no subconsciente que vai mudar os resultados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi o ex que te colocou nessa situação. Vou falar com muito amor agora para vocês. Não foi outra pessoa, não foram seus amigos, não foram seus pais, não foram... Fomos nós, por fragilidade, desconhecimento, mas nós, por não sabermos, não termos maestria de gerir e administrar os estados emocionais, nós permitimos
que essas pessoas invadissem a nossa alma. Eu sei que é dolorido. Eu não estou falando, não estou justificando, não estou defendendo o seu ex, nada disso. Eu estou devolvendo o poder na sua mão. Nós, de forma consciente ou inconsciente, que é a maioria das vezes, nós fomos permitindo. Quando uma pessoa fala assim para mim, Luciano, eu não consigo resolver o problema porque eu dependo financeiramente dele. Ele me deixou mal, eu viro para a pessoa e falo assim, olha, hoje eu entendo e acredito que você esteja realmente mal nessa situação. Mas quem lá atrás, consciente, inconsciente, confiando ou não, etc e tal, mas quem permitiu entregar 100% do controle da sua vida na mão de outra pessoa fomos nós. Nós abrimos mão do controle e passamos para outra pessoa. Inconscientemente pode ser, porque você pode ter sido criada ou criado da seguinte forma: olha, você não é capaz, você não é suficiente, etc e tal. Então, como você não acredita em você inconscientemente, você larga a sua mão na vida, na mão dos outros, você larga as responsabilidades na mão dos outros para que essas pessoas tomem a decisão para você. Agora, onde está a maior armadilha? O De Paula, eu vejo que você está falando com a turma aí. Me fala uma coisa, você voltou, não voltou? O que aconteceu aí? Porque eu quero dar um alerta para todos vocês. O método que eu ensino tem uma particularidade importantíssima que vocês têm que pegar agora comigo aqui para nunca mais esquecer. O método que eu trabalho, o meu trabalho com você aqui não é, presta atenção, galera, no que eu vou falar, porque isso vai ser um game change na sua vida. Isso vai cair que nem uma bomba do outro lado lá do ex. Você vai entender por que eu estou falando isso. O meu método não é uma receita de bolo. Quem já passou pelo meu método já entendeu isso. Ele não tem uma receita que faça isso, faça aquilo. Ele tem um composto de, vamos dizer assim, inteligência coletiva no mundo do que acontece nessa questão comportamental e conjugal. Para quê? Para que você construa a melhor solução de acordo com o cenário que você tem. Ou seja, o meu método, o que eu trabalho e o que eu entrego para você é você ter autonomia e maestria para que você não só saia do buraco, como construa algo para nunca mais cair no buraco de novo. Por que eu estou falando isso? Quer ver uma das coisas que as pessoas mais falam para mim? Luciano, mas o meu caso é único. O meu caso é exclusivo. E eu viro para a pessoa e falo assim, primeiro, a sua história é única, mas os comportamentos humanos são padrões. E quando você tem acesso ao domínio dos estados emocionais e entende o comportamento, você vai adaptar com a maior tranquilidade sobre o seu evento. Isso não quer dizer que você não possa ter uma dúvida ou outra, etc e tal, que a gente dá todo o suporte. Mas o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, tem gente que vai querer pegar o que funcionou com o coleguinha do lado, fazer Ctrl+C e Ctrl+V na sua própria história. Sabe o que vai acontecer? Sabe por quê? Porque eu vejo isso sistematicamente, sabe aonde? Com todo amor eu vou falar para você. Ei, presta atenção em mim aqui. Eu vejo isso sistematicamente acontecendo no meu chat das lives. O tempo todo isso acontece. As pessoas pegam alguém que voltou e fala assim, olha, eu voltei. Aí começa a perguntar, o que você fez? Como você fez? O que você mandou? Qual foi a mensagem? Aí ela pega a mensagem, pega o que ela fez e aplica na relação dela. Aí dá a maior catástrofe. E ela fala assim, ué, mas funcionou com o outro. Funcionou o contexto criado com o cenário da outra pessoa. O que funciona é o método aplicado e não a história da outra pessoa para você. A história da outra pessoa é de outra pessoa. Não é a sua história. O comportamento e a evolução humana se aplicam em tudo. A pessoa vai fazer tudo isso, vai fazer um monte de lambança, aí ela volta aqui e vai dizer assim, Luciano, eu acabei de tentar fazer um negócio e tal, e não funcionou. Eu brinco assim, a galera faz um monte de treta, depois volta para cá para o Luciano resolver. E eu vou estar aqui junto com vocês. Mas se eu faço de tudo para que você não tenha que passar por esse problema de novo. Não funciona. A história do coleguinha do lado não vai funcionar para você. Por quê? Porque tem particularidades. Você tem que ter maestria de saber aplicar.
Quer ver uma coisa? Isso não é complicado de fazer, isso não é difícil de aprender. É muito mais fácil você aprender, por exemplo, que nem eu estava falando na live de ontem, que eu falei assim, ó, vamos entender primeiro como a mente funciona. Se você entende como a mente funciona, como o comportamento funciona, você pega aquelas técnicas, por exemplo, de sedução, de reaproximação, do contato zero, etc, etc, etc. Você pega aquelas técnicas e aplica exatamente como a mente funciona e conhecendo o seu ex como ninguém. Aí você tem uma arma infalível. Então, galera, quando eu falo que o seu ex ou sua ex vai se arrepender, é exatamente porque você vai acessar essa pessoa com maestria pelos estados emocionais e não apenas com técnicas de sedução e reconquista superficiais. Então, por que eu estou falando isso? Porque a nossa pressa e a nossa ansiedade tende a fazer a gente buscar a resposta por atalhos. Ah, então essa daqui funcionou. Não, você tem que usar uma metodologia, uma estratégia que funciona. E não o caso do amigo que funciona. Se não, seria simples. Sabe como é que você resolve esse problema? Sabe como é que você resolve esse problema? Você não precisa aqui do canal. Se fosse assim tão fácil, você não precisaria do canal, você não precisaria estar seguindo, você não precisaria estar acordado agora, 5 para as 11 da noite, assistindo o Luciano falar as coisas. Sabe o que você podia fazer? Ir lá na nossa amiga, né? Na tia, no tio, na avó, no vô, na mãe e tal, falar assim, o que você acha que eu faço? Ah, eu já passei por isso. Comigo funcionou assim. Aí vai lá, aplica e resolve o problema. Funciona, pessoal? Sim ou não? Então, o que acontece? Cada pessoa tem a sua história. Mas o comportamento é padrão. Se você aprende como o comportamento funciona e adapta com maestria, porque agora você tem sabedoria, a sua história, você cai que nem uma bomba na cabeça do outro. O que nós temos que ter é exatamente essa estrutura, porque aí você consegue resgatar o casamento, manter a dignidade, sem se humilhar e, principalmente, voltar a ter vida, pelo amor de Deus. Relacionamento não cresce num ambiente que não é próspero. Vou repetir, o relacionamento não cresce, não evolui num ambiente que não seja próspero. Luciano, que ambiente é esse? Você, a princípio, para depois adubar a terra do outro. Se você não tem um ambiente saudável, você não vai crescer no relacionamento. E se voltar, vai perder de novo. Quantas pessoas já não passaram aqui na live? Se bobear, tem gente aqui que falou assim, Luciano, já me separei 2 vezes com a mesma pessoa. Essa já é a minha segunda separação. Luciano, eu voltei há 3 meses atrás, 15 dias atrás, ele foi embora de novo. Hoje teve o depoimento de uma aluna, Maristela. Não sei se ela está aqui. Aliás, não foi hoje, foi antes de ontem. Que a nossa equipe pegou. O pessoal vai editar e vai contar para vocês. E ela falou isso. Ela falou, eu fiz e eu consegui fazer ele voltar. Ele veio para casa e não sei o quê, e tal, no começo de dezembro. Sabe o que aconteceu? No dia 26 de dezembro, ele foi embora de novo. E aí o negócio ficou feio. Aí ela falou assim, ó, aí ela já estava no método, mas ela não fazia. Aí, pelo que eu entendi, preciso até ver de novo lá, mas foi muito interessante. Ela falou, no dia 1º eu resolvi fazer. Ela falou, eu seguia até as frases que o Luciano falava, forma de falar, o termo que ele usava, eu usei tudo que ele falou na risca. Detalhe, eles voltaram em fevereiro, nós estamos entrando em dezembro, e até hoje eles estão juntos. Isso é uma reconstrução que começa a vencer o teste do tempo. E a reconstrução não é fácil. Se você não fizer o trabalho de base antes de voltar, você não sustenta. Por isso que as pessoas perdem. Perde. Pensa você, vivendo a sua maior alegria, vendo o seu ex bater na sua porta pedindo para voltar. Consegue imaginar isso? Que maravilha, né? Agora imagina você 15 dias depois perdendo essa pessoa de novo. Você fala, como assim? Como assim? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, sim, você precisa ter conhecimento, ter as técnicas, e é lógico que ali, quando ela fala, eu falava exatamente as frases, porque eu dou a estrutura do que falar, como reagir, as frases, a gente dá a estrutura. E aí você faz o quê? Por isso que eu falei, não é o copia e cola do coleguinha, eu ensino a estrutura do processo. E aí você vai lá e coloca o seu tempero de acordo com o seu cenário, e aí, da estrutura, com a sua gota mágica, bum, sai um negócio surreal.
E tem uma coisa interessante, né? Até a De Paula está falando aqui, ó, diz que está com medo da minha nova versão. Tá tudo bem, viu, Paula? Isso é outro efeito colateral, né? Você começa a ficar tão grandioso que a pessoa começa a ter um pouco de medo. O que cabe? Ao invés de nós alimentarmos o ego, é simplesmente diminuir a energia, não é diminuir o ritmo nem a transformação. É saber o quê? Flexibilizar a energia para que a pessoa se acomode e você depois cresce junto. Ô, Paula, você é de qual turma? Eu vou pedir, se você está nesse traço, você tem todo um processo aí, né? Olha lá, diz que está com amados, soldados e tal. Você é da T11. Ah, você é da mesma turma da Maristela, que foi entrevistada esses dias aí. Eu vou pedir para o pessoal te procurar, ou procura o nosso suporte lá, tá bom? Assim você pode conversar. Combinado, galera? Então, ó, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, ó. Ah, isso não dá para deixar de falar. Galera, presta atenção numa coisa aqui. Tudo isso que eu falei até agora é para vocês entenderem que o sucesso, ele depende de quem você se torna. E quando eu falo sucesso, é o sucesso no seu relacionamento, o sucesso na sua vida financeira, o sucesso na sua saúde. O sucesso depende de quem você se torna. O método, ele vai trabalhar a base para você se tornar algo diferente e ser impossível de ser ignorado ou ignorado. E por que eu falo isso? A frase que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Galera, de verdade, não existe prejuízo nesse processo quando você entende e aplica, mesmo sem acreditar, mesmo tendo dúvida. Eu até brinco assim, ó, eu prefiro que você entre no método pelo motivo errado. Qual que é o motivo errado, Luciano? Quando você entra no método para impressionar o ex. Eu vou entrar porque eu quero ter aquela questão. Assim, ó, entra no método pela questão errada. Vai para a jornada pela questão errada. Mas, quando você começa a mergulhar, você vai entrar no trilho automaticamente pelo certo. Qual que é o jeito certo? Quando você coloca você em primeiro lugar e você se presenteia com o processo. Porque não existe prejuízo no processo. E a hora que você entende isso, você evolui, você se autorresgata, você sai do limbo e essa pessoa começa a te notar. Então, galera, é sobre isso que eu tenho, que eu quero te convidar para você poder participar e conhecer no dia 20 de novembro, agora na próxima segunda-feira. Carmen, falou assim, mas estando bloqueada? Sim, você não tem que se preocupar estando bloqueada. Olha só, todo mundo me pergunta isso em todas as lives, mas mesmo bloqueada, eu te pergunto, você já tem o resultado? Você já é uma pessoa diferente? Você realmente fez a ruptura emocional? Ou você só está se sentindo diferente, aliviada porque passou o tempo? O tempo não cura. O que cura são ferramentas e estratégias. Se você tiver já esse resultado, aí você se preocupa se você ainda vai estar bloqueado. Porque o que acontece sistematicamente também são pessoas que se preocupam de estar bloqueada. Eu falo, ó, tá bloqueado? Deixa o bugadinho lá. Ele não bloqueou você? Então deixa ele lá. Cuida de você. Quando você começa a olhar para você, o bugadinho fica curioso. E aí fica curiosa. E aí a coisa começa a acontecer. E as coisas vão sendo atraídas para você. Eu fiz um vídeo esses dias, que foi publicado há pouquinho tempo, essa semana, que eu falei exatamente sobre o tempo cura tudo. Será? Assiste esse vídeo porque eu entro com mais profundidade no que eu estou falando. Obrigado, Paula. Legal a sua declaração aí, o seu testemunho. Conversa com a nossa turma aí, conta a sua história, que eu tenho certeza que a sua história vai destravar muita gente, a sua história de sucesso aí, de resultado. Combinado? Beijo no coração, fique com Deus. Tchau, tchau, galera. Valeu!